Psicologia Falada apresenta Psicodiagnóstico. Coleção Avaliação Psicológica. Para uma melhor experiência de imersão, ouça esse audiolivro em um local silencioso e de preferência, tendo o texto em mãos e utilizando fones de ouvido. Boa leitura! Capítulo 8. Entrevista lúdica diagnóstica. A realização de avaliações psicológicas de crianças tem sido uma das principais práticas profissionais do psicólogo no país. Um estudo apontou que a avaliação psicológica, principalmente a realização do psicodiagnóstico, está entre as 3 práticas mais realizadas pelos psicólogos no Brasil, independentemente de sua área de atuação. A pesquisa revelou, ainda, que 83% dos psicólogos que referiram trabalhar na área clínica e 66,1% dos que trabalhavam na área da saúde afirmaram realizar psicodiagnóstico em suas práticas profissionais. Essa atividade também está entre as mais executadas no âmbito escolar, como referido por 47,7% dos psicólogos participantes da pesquisa. Outro aspecto evidenciado pelo estudo versa sobre o atendimento de crianças como uma das principais atividades dos psicólogos brasileiros. Essa prática foi a mais citada por profissionais da área escolar e esteve entre as mais realizadas por psicólogos clínicos e da área da saúde. Dessa forma, pode-se dizer que a avaliação psicológica e o atendimento de crianças destacam-se como 2 das principais atividades profissionais nesse contexto. Segundo pesquisadores, o uso da entrevista lúdica diagnóstica se sobressai nessas práticas, sendo referida como uma técnica usada diariamente por psicólogos que trabalham com crianças. Essa técnica de coleta e análise de informações tem como principal fundamentação teórica os estudos de Sigmund Freud, Melanie Klein e Anna Freud. Embora não tenha se aprofundado na técnica lúdica, Freud contribuiu com a área ao relacionar o brincar infantil com uma linguagem que simbolizava o mundo interno da criança. Para ele, as brincadeiras das crianças seriam repetições de tudo o que na vida lhes causou profunda impressão. Apoiadas nesses pressupostos, nos anos de 1930, Melanie Klein e Anna Freud desenvolveram as primeiras sistematizações da técnica e do valor do jogo como instrumento de investigação clínica. Assim, em acréscimo à palavra do paciente, há muitas décadas passou-se a utilizar brinquedos, jogos e instrumentos lúdicos como mediadores da comunicação entre o avaliador e o avaliando para fins de diagnóstico psicológico. Além dos autores referidos, importantes pensadores ocuparam-se dessa questão, como Hermann von Helmut, Sandor Ferenczi, Erik Erikson, René Spitz, Donald Winnicott e John Bowlby, por exemplo. Podem ser citados, ainda, Wilfred Bion, Serge Lebovici, Maud Manoni, Arminda Berasturi, Françoise Douto, Esther Bick, Joyce McDougall e Margaret Mallett como expoentes teóricos que embasaram as técnicas de avaliação e a intervenção infantil nos pressupostos psicanalíticos, sempre priorizando o lúdico como forma de comunicação. As obras dos pensadores psicanalíticos mencionados impulsionaram grande número de psicólogos ao uso da técnica da entrevista lúdica em suas práticas profissionais. A contribuição dessa modalidade de entrevista psicanalítica ao atendimento de crianças foi tão importante que os manuais de psicodiagnóstico mais conhecidos no país e alguns dos mais conhecidos no exterior fazem referência a essa técnica como extremamente útil ao processo avaliativo infantil. Também se constata que os modelos de psicodiagnóstico desenvolvidos nesses manuais têm norteado, nas últimas décadas, o trabalho de grande parte dos profissionais da área no contexto brasileiro. Durante a leitura desses materiais, não é difícil perceber as muitas influências do pensamento psicanalítico sobre os aportes teóricos e técnicos descritos. No entanto, esse exame levanta a hipótese de existência de 2 perspectivas adotadas quanto à entrevista lúdica diagnóstica com crianças, uma relacionada ao campo da avaliação psicológica e outra, ao campo da psicanálise. Na primeira vertente da avaliação psicológica, percebe-se maior abertura para a realização de múltiplas técnicas de avaliação em conjugação com a entrevista lúdica, como testes psicológicos, por exemplo. Ressalta-se nesses trabalhos o uso de outros instrumentos como possibilidade de ampliar a compreensão diagnóstica. As investigações sobre essa perspectiva têm sido publicadas predominantemente em livros na língua portuguesa e espanhola, como, por exemplo, em Afonso, Arzeno, Castro, Campesato e Saraiva, Colombo e Agosta, Efron, Feinberg, Kleiner, Sigal e Voskobunik, Esquivel e colaboradores, Corblit, Sattler e Verla. Pressupõe-se que isso decorra da concentração de trabalhos relativos ao tema na Argentina e no Brasil,
também sob forte influência de diferentes correntes da teoria psicanalítica e, principalmente, dos textos de Aminda Berasturi. Essa psicanalista, embora não tenha tratado do uso de testes psicológicos, exerceu especial influência ao evidenciar o valor diagnóstico da entrevista lúdica e ao estabelecer diferenças entre a hora do jogo diagnóstica e a hora do jogo terapêutica, o que pode ter reforçado a ideia da necessidade de um modelo de entrevista mais objetivo e sistematizado durante o período avaliativo. A segunda vertente segue uma perspectiva diferente, priorizando a entrevista lúdica, a entrevista com os pais e a entrevista com outras fontes que se fizerem necessárias e suficientes para a elaboração de diagnósticos psicológicos. Nesses textos são feitas algumas menções quanto à possibilidade de encaminhamentos, quando preciso, para determinados tipos de avaliações que usem outros instrumentos. Essa pode ser considerada uma postura mais clássica, e é observada em textos como os de Freiberg, Adelson e Shapiro, Greenspan, Van, Rodolfo, Rosenberg, Sevaldo de Surreaux. Apesar de muito difundida e praticada por profissionais da área, a entrevista lúdica diagnóstica ainda é um campo a ser investigado devido à carência de definições mais claras sobre sua operacionalização. A heterogeneidade de acepções mostra-se desde as nomenclaturas utilizadas para se referir a essa modalidade de entrevista, uma vez que se pode encontrar na literatura termos como hora do jogo diagnóstica, ludodiagnóstico, entrevista com a criança, entrevista lúdica, entrevista clínica com a criança, hora ludodiagnóstica, observação lúdica ou hora lúdica, entre outros. Além disso, constata-se uma diversidade de orientações quanto aos materiais que devem ser empregados, bem como quanto à validade da utilização dessa modalidade de entrevista para determinados fins. Definindo entrevista lúdica diagnóstica. O termo entrevista clínica contempla uma série de técnicas ditas como mutáveis de acordo com os objetivos específicos do profissional que as utiliza. Em psicologia, pode-se definir a entrevista clínica como um conjunto de técnicas de investigação, de tempo delimitado, dirigido por um entrevistador treinado, que utiliza conhecimentos psicológicos, em uma relação profissional, com o objetivo de descrever e avaliar aspectos pessoais, relacionais ou sistêmicos, em um processo que visa fazer recomendações, encaminhamentos ou propor algum tipo de investigação em benefício das pessoas entrevistadas. A entrevista clínica realizada com crianças em um contexto psicodiagnóstico também pode ser chamada de entrevista lúdica diagnóstica, que se configura como um procedimento técnico utilizado a fim de conhecer e compreender a realidade da criança em processo de avaliação. Ela se diferencia da entrevista lúdica terapêutica, pois engloba um processo que tem começo, desenvolvimento e fim em si mesmo, operando como uma unidade que deve ser interpretada como tal. É importante ressaltar que entendemos a entrevista lúdica diagnóstica como uma entrevista inicial realizada com a criança, ou seja, refere-se à primeira etapa diagnóstica. No entanto, isso não significa que ela deva ser o primeiro ou único procedimento diagnóstico realizado, tampouco ocorrer apenas em um encontro. Trata-se de uma técnica utilizada durante um período de avaliação que compreende um espaço de tempo necessário para conhecer a criança e fazer um diagnóstico de aspectos psicodinâmicos. A entrevista lúdica diagnóstica potencializa a análise dos resultados de outras técnicas comumente empregadas durante o psicodiagnóstico com crianças, como a entrevista com pais ou responsáveis, a entrevista familiar e os testes projetivos e psicométricos, por exemplo. Ela permite compreender e formular hipóteses sobre a problemática do paciente. Seu objetivo inclui a investigação da interação com a criança, visando o estabelecimento de um diagnóstico sobre o comportamento destas suas múltiplas determinações. Essa técnica também é utilizada para avaliar as representações dos conflitos básicos da criança, tanto do ponto de vista evolutivo quanto do ponto de vista patológico. A análise da entrevista lúdica diagnóstica permite conceituar o principal conflito atual do paciente, evidenciar as principais defesas anti-ansiedade e sua qualidade, e tornar manifestas as fantasias da criança quanto à doença, à cura e ao tratamento. Além disso, essa técnica pode sugerir quais sentimentos contratransferenciais um futuro terapeuta poderia experimentar com a criança, e orientar o profissional a realizar, de maneira mais eficaz, um rapport com aquele determinado paciente. A flexibilidade dos procedimentos técnicos adotados durante a entrevista lúdica diagnóstica. O processo de avaliação psicológica de crianças compreende um período que precede o início de uma psicoterapia e é um espaço de tempo necessário para se conhecer a criança e mapear vários de seus aspectos.
Esse período varia bastante, embora haja uma sequência geral que inclui a entrevista com os responsáveis, as entrevistas com a criança, a entrevista familiar e as entrevistas de devolução. Vale relembrar a comparação feita por Freud entre as primeiras entrevistas do psicanalista e o jogo de xadrez. Somente as aberturas e os finais de jogos admitem uma apresentação sistemática e exaustiva e a infinita variedade de jogadas que se desenvolvem após a abertura desafia qualquer descrição deste tipo. Embora os psicólogos atualmente utilizem métodos bastante conhecidos, a avaliação psicológica de crianças não segue uma padronização rígida para todos os casos atendidos. Essa prática profissional mostra-se extremamente flexível, sem a existência de uma regra única para sua execução, sendo caracterizada por uma maleabilidade alicerçada no fato de que a decisão quanto aos procedimentos a serem seguidos é resultado do próprio processo avaliativo. Como alerta Lerner, entende-se que a técnica deve ocupar o lugar que lhe corresponde, ou seja, o da aplicação de uma teoria. De forma alguma os procedimentos devem ser desenvolvidos separadamente da teoria, muito menos com rigidez. Nessas situações, as técnicas deixam de ocupar o lugar de caminho para conhecer a criança e passam a se configurar como rituais sem sentido. Freud ensinava, em seu texto sobre o início do tratamento, que regras rígidas e firmes para a prática psicanalítica não seriam possíveis em razão da complexidade dos fatores psicológicos envolvidos. Bion também entendia que todo profissional deveria ser profundamente si mesmo, sem temer sua própria originalidade e unicidade, uma vez que nossa personalidade é o instrumento com o qual trabalhamos. Portanto, neste capítulo, serão apresentadas possibilidades de intervenção, englobando diferentes alternativas técnicas adotadas na realização da avaliação psicológica de crianças na atualidade. Sabe-se que os psicólogos que realizam psicodiagnóstico utilizam procedimentos diferentes em relação a muitos aspectos técnicos, o que não significa que uma postura esteja correta e a outra, errada. O que é útil para alguns psicólogos não é para outros, algo considerado saudável por Lerner, pois indica que a técnica não é imutável. Entende-se que essa variabilidade metodológica resulta da diversidade de combinações entre as referências teóricas estudadas pelos profissionais, as experiências de supervisão e o próprio estilo da personalidade de cada um. Cuidados técnicos no início do processo avaliativo de crianças. A avaliação da criança inicia muito antes do encontro com o paciente ou com os membros de sua família. Ela tem seu começo no contato telefônico recebido, perpassando pelos cuidados técnicos a serem tomados na ocasião da marcação das primeiras consultas. Contato telefônico. A escuta diagnóstica inicia no momento em que o psicólogo recebe a ligação telefônica de um dos responsáveis pela criança para a marcação da consulta. Nesse momento, diversos aspectos já começam a ser analisados, como a origem da indicação. Quanto a isso, Blinder e colaboradores lembram que pediatras e professores são os primeiros profissionais a serem consultados quando uma criança apresenta alguma dificuldade. Isso se reflete, também, na origem da maioria dos encaminhamentos. A partir dessa realidade, recomendamos que o psicólogo reflita sobre quem está entrando em contato com ele, os motivos relatados para o contato, as perguntas feitas e a forma com que o interlocutor se coloca ao telefone. Durante a ligação, caso um dos progenitores não seja mencionado, pode-se perguntar pelo pai ou pela mãe da criança. Deve haver, ainda, como descrito na literatura, o cuidado de se referir ao pai e à mãe com esses termos, e não utilizar as expressões marido ou esposa, visando não constranger o interlocutor caso sua situação familiar não siga tal configuração. Outro aspecto relacionado ao contato telefônico e à marcação de consulta diz respeito ao fato de que alguns psicólogos não tomam em avaliação nenhum paciente quando não podem seguir acompanhando, caso haja indicação para psicoterapia. No entanto, essa não é uma preocupação dos psicólogos que realizam apenas avaliações psicológicas, encaminhando um caso que demande psicoterapia para outro profissional. Outra variação na forma de conduzir essa etapa do processo diz respeito a quando o primeiro contato é feito por outro profissional. Muitos psicólogos adotam a postura de não trocar muitas informações com o profissional para, assim, não ser demasiadamente influenciados pela opinião do colega. Isso se aplica tanto para colegas de profissão e da área da saúde quanto para profissionais de outras áreas, como a educação. Essa postura, porém, não é seguida por outros psicólogos, que entendem ser importante colher o máximo de informações mesmo antes de conhecer o paciente. Marcação das entrevistas.
Embora a literatura indique que a maioria dos psicólogos opta por marcar as primeiras entrevistas apenas com os pais, juntos ou separados, para somente depois conhecer a criança pessoalmente, outros realizam os encontros iniciais de formas diversas. Ampessan lembra que questões como a ordem de marcação das primeiras consultas, quem deve participar e como lidar com casais separados são comuns a quem trabalha com crianças. Por não acreditar em um procedimento padrão, a autora entende que a decisão de trabalhar de uma forma ou de outra está relacionada às bases teóricas de cada profissional. Confira agora uma vinheta clínica a respeito do tema. Vinheta clínica 8.1. A psicóloga Paula recebe uma ligação para marcação de consulta. No telefone, uma mulher identifica-se como Maria, mãe de Kleber, paciente de 6 anos, e pede para a profissional um horário com urgência, afirmando que precisa consultar para ontem. Paula oferece um horário para 2 dias a contar do momento da ligação, e Maria responde que não pode esperar tanto, pois seu filho está em uma situação de emergência. Questionada sobre o que estava vendo, ela relata que o filho, nunca, em toda a sua vida, conseguiu segurar o xixi e o cocô, e que, agora, tinha decidido procurar ajuda e resolver essa situação ainda nesta semana, para que, no fim de semana, o menino não precisasse mais usar fraldas. Nesse contato telefônico, Paula rapidamente pôde levantar algumas hipóteses sobre a situação clínica da criança e as características da mãe. A enurese e a encoprese descritas ao telefone por Maria de maneira ansiosa também sugeriam um grande distanciamento entre a expressão de sofrimento da criança e a compreensão da mãe quanto à gravidade do caso. A expectativa da mãe era de uma solução rápida para uma situação clínica geralmente bastante complexa. Isso fez com que Paula optasse por agendar a primeira entrevista com os responsáveis sem a presença da criança, pois pensou ser necessário trabalhar o entendimento do sintoma e as expectativas deles quanto a um atendimento psicológico avaliativo. Paula entendeu que, caso recebesse a criança já na primeira sessão, tendo menos tempo para falar com seus responsáveis, poderia ter dificuldade para trabalhar os aspectos mencionados anteriormente, correndo o risco de Maria frustrar-se com o atendimento, que, certamente, não resolveria o sintoma grave do filho antes do fim de semana seguinte. Blinder e colaboradores, assim como Ocampo e Arzeno, afirmam ser imprescindível o comparecimento dos pais às entrevistas. No caso de pais separados, é importante escutar os dois, mesmo que a demanda seja apenas de um deles. Pode-se realizar as entrevistas separadamente ou com ambos, quando há cordialidade entre eles. Aberasturi diz que quando os pais decidem consultar por um problema ou enfermidade de um filho, peço-lhes uma entrevista, advertindo que o filho não deve estar presente, mas sim ser informado da consulta. Entendemos que essa sugestão de realização das primeiras entrevistas apenas com os pais é vantajosa por vários motivos. Entre eles, permite ao clínico ter um panorama da dificuldade enfrentada pela família e pela criança, conhecer a visão dos pais quanto ao filho e saber o que a criança gosta e rejeita. Essas informações mostram-se úteis para a preparação dos materiais a serem utilizados na entrevista lúdica, visando facilitar o ingresso da criança no setting de avaliação. Outra conduta possível é permitir aos responsáveis que decidam como gostariam de realizar a primeira entrevista. Para isso, o psicólogo pode perguntar ao seu interlocutor, por telefone, em quem os pais estavam pensando para participar da primeira consulta. A decisão tomada pelos responsáveis já é alvo de análise por parte do profissional, uma vez que indica características da dinâmica do funcionamento familiar. Nesse mesmo sentido, Ampessan diz que o profissional deve escutar a demanda trazida por quem busca atendimento ainda ao telefone, tentando identificar com o interlocutor com quem ele pensou em ir à primeira sessão, com quem estabelece vínculos e o que propõe nesse primeiro contato. A primeira entrevista também pode ser realizada com os pais juntamente com a criança ou, ainda, com toda a família desde o início do processo. Postura semelhante é sugerida por Douto, que realizava as entrevistas preliminares com a criança junto dos pais quando esta tinha até 7 ou 8 anos de idade. Após as entrevistas iniciais, sejam elas apenas com os pais, com a família ou só com a criança, pode-se realizar outras modalidades de entrevista, de acordo com a necessidade do processo avaliativo. Assim, agendam-se encontros entre as entrevistas com a criança, que podem ser com os pais, com a família, com babás, avós ou outras pessoas importantes na vida dela. Outra possibilidade é perguntar para a criança quem ela gostaria que participasse das sessões. Entendemos, portanto,
que a postura do profissional deve sempre considerar as situações particulares do caso avaliado, e, em ocasiões especiais, o psicólogo deve agir com flexibilidade e criatividade, tentando criar as melhores possibilidades para a condição de avaliação. Características do processo avaliativo de crianças. Variabilidade e flexibilidade são termos que descrevem algumas das características do processo avaliativo de crianças. Isso inclui a quantidade e a frequência dos encontros, a forma de pagamento e as avaliações concomitantes. Já o tema do sigilo das informações geralmente é tratado com certa uniformidade pelos profissionais. Esses aspectos são debatidos a seguir. Quantidade, frequência e pagamento das sessões. O número de encontros necessários para realizar a avaliação psicológica de uma criança varia muito. Alguns profissionais realizam todo o processo em 4 encontros, e outros necessitam de mais sessões. Não basta fazer apenas uma entrevista com a criança, pois alguns aspectos não se mostram aparentes no primeiro encontro. Estudo aponta que a quantidade média de encontros é 7, incluindo as entrevistas iniciais e devolutivas com pais, criança, família e outros participantes da avaliação. A quantidade de encontros é definida de acordo com a avaliação inicial feita nas primeiras sessões. Lembramos que o processo avaliativo não deve ser apressado sem necessidade, realizando-se quantas entrevistas forem necessárias para compreender o caso analisado. Blinder e colaboradores, no entanto, alertam que é útil ao profissional estabelecer para si um tempo aproximado para a realização do diagnóstico, fixando um período para sua execução. Em relação à frequência, sugerimos que as avaliações sejam feitas em encontros semanais. Pode-se, ainda, alternar entrevistas com pais e criança, realizando, assim, 2 encontros na mesma semana. Vários atendimentos semanais ao longo do processo avaliativo podem ser úteis em situações em que o resultado do psicodiagnóstico seja urgente. Nas demais situações, indicamos que haja um espaço de alguns dias entre as consultas, permitindo que fatores circunstanciais não influenciem em demasia os estados de humor do paciente. O horário da sessão, o lugar, sua duração e os honorários são elementos do enquadre que devem permanecer o mais estáveis possível, embora a conduta quanto ao pagamento das sessões se mostre mais flexível em relação a cada criança atendida. Geralmente são combinadas com os pais as formas de pagamento, que podem ser por sessão, por mês ou ao final do processo avaliativo. Avaliações concomitantes. Um recurso comumente utilizado para auxiliar no processo de avaliação psicológica da criança é o seu encaminhamento para a realização concomitante de outras avaliações. O trabalho interdisciplinar é uma alternativa para ampliar o olhar sobre a situação da criança e ter mais dados para a complementação da avaliação psicológica em curso. Para isso, estabelecem-se parcerias de trabalho com pessoas de confiança, às quais se recorre toda vez que uma avaliação de outra área se fizer necessária. Esses encaminhamentos geralmente são feitos quando o psicólogo constata um comprometimento grave no comportamento da criança que indique a necessidade de realização de algum diagnóstico diferencial, implicando, assim, o conhecimento de outra especialidade. Castro e colaboradores afirmam que o atendimento combinado com profissionais de outras áreas é recomendado quando se faz necessária uma avaliação mais complexa, abrangente e inclusiva, a fim de integrar dados referentes às condições médicas, cognitivas e sociais da criança avaliada. Para isso, recorre-se, segundo as autoras, ao trabalho de neurologistas, pediatras, psiquiatras infantis, fonoaudiólogos, psicopedagogos, entre outros. Ocasionalmente, quando o profissional responsável pelo psicodiagnóstico não domina determinado instrumento de avaliação, ele poderá encaminhar seu paciente a outro psicólogo especialista em um teste ou técnica cujos resultados contribuirão para a avaliação como um todo. Esses encaminhamentos ocorrem para dirimir dúvidas pontuais, como a presença de comprometimento neurológico, intelectual e da capacidade cognitiva. Cuidados com o sigilo das informações. Quanto ao cuidado com o sigilo das informações coletadas na avaliação, é importante que o profissional reflita sobre o que pode e o que não pode ser revelado à criança e aos pais. À criança, quando necessário, o psicólogo costuma revelar tudo o que os pais contam a ele. Na seleção do que será dito, considera-se o que ela poderá compreender. Blinder e colaboradores recomendam que as entrevistas com os pais sejam comentadas e nunca ocultadas das crianças, esclarecendo que todo o material que apareça nas entrevistas com os mesmos se comentará com a criança, sempre, e quando for um material que lhe interesse e lhe preocupe.
Também pode acontecer nas entrevistas com os pais de aparecer determinados materiais que são exclusivos destes, e também a eles se deve assegurar que se trata de temas secretos e que seu filho não saberá nada sobre o assunto. E a NOF lembra que o profissional precisa ser honesto com a criança sobre os encontros realizados com os pais e sua finalidade. Neles, o entrevistador irá traduzir o mundo interior da criança para os pais sem fornecer detalhes sobre as suas comunicações confidenciais. As informações reveladas aos pais dizem respeito à compreensão do funcionamento psicológico da criança e do que está fazendo o filho sofrer. Os psicólogos que aplicam testes podem revelar os resultados aos pais. No entanto, como referido na literatura, deve-se tomar o cuidado de não revelar o conteúdo da caixa-gaveta de materiais individuais, os desenhos produzidos na sessão e o que havia sido dito pela criança. Características da sala de atendimento. Para realizar a entrevista lúdica diagnóstica, são necessárias algumas condições mínimas que possibilitem o desenvolvimento adequado da técnica. Segundo Efron e colaboradores, é importante refletir sobre o assunto, já que os aspectos formais da hora do jogo diagnóstica interferem em seu conteúdo. Essas condições incluem algumas características da sala de atendimento infantil. Estrutura física. Em relação à estrutura física da sala de atendimento, encontramos, atualmente, uma diversidade de modelos utilizados pelos psicólogos. Alguns optam por construir uma área mais aberta, específica para a criança, dentro de uma sala maior de atendimento de adultos, separada por uma porta que se mantém aberta durante os atendimentos com as crianças. Outros profissionais disponibilizam, em um canto de sua sala, materiais a serem utilizados com as crianças, sem divisórias. Também há a opção de delimitação de uma área específica na sala para o uso de jogos e, até mesmo, a opção de utilização de um pátio anexo à sala de atendimento. Todas essas parecem alternativas válidas, porém advertimos que a sala de atendimento deve ter um tamanho razoável, isto é, não precisa ser muito grande, mas deve ser ampla, de maneira que a criança não se sinta limitada em suas possibilidades de movimento. As paredes e o piso da sala também merecem cuidados especiais, devendo ser pintados com cor suave e com tintas laváveis. Esses cuidados, conforme relatado na literatura, oferecem mais tranquilidade ao profissional, permitindo que permaneça com sua atenção flutuante inalterada durante a sessão. O uso de carpete tem vantagens e desvantagens. Uma sala carpetada é desaconselhável, pois se torna mais difícil a limpeza do ambiente caso se faça uso de materiais como argila, massinha de modelar, cola, água e tinta. A vantagem é que o carpete permite à criança sentar-se no chão em dias frios e auxilia no isolamento acústico do consultório. Duas características estruturais da sala de grande relevância são o acesso à água e a disponibilidade de um banheiro privativo dentro do consultório. Isso já era recomendado por Klein, que entendia que jogos com água permitem um conhecimento profundo sobre fixações precoces. Aberastur e Arzeno também sugerem a disponibilização de um banheiro com acesso à água para os atendimentos infantis. Essas condições permitem a avaliação do desenvolvimento psicossexual, especialmente das questões anais, além do exame de como a criança lida com a privacidade e a autonomia. As crianças se comunicam por meio de aspectos de limpeza e sujeira, algo que é facilitado pela utilização desses elementos estruturais na sala de atendimento. Recomendamos que a sala de atendimento infantil tenha luminosidade e temperatura controladas pelo psicólogo. Isso permite maior conforto e segurança ao paciente e ao profissional. Manter janelas abertas, por exemplo, pode facilitar acidentes, sendo o uso de climatizadores e telas de proteção formas alternativas para solucionar essa questão. Deve-se atentar ao fato de que o ambiente de atendimento precisa proporcionar sigilo, dando condições para que as ações e os diálogos do campo analítico não estejam expostos a outras pessoas que não os seus participantes, pois isso afetaria a condução das entrevistas e a escuta analítica. Para isso, pode-se citar algumas alternativas também sugeridas pela literatura, como o uso de carpete, porta dupla e isolamento acústico. Cabe relembrar, no entanto, um aspecto postulado por Winnicott referente à sala não ser totalmente silenciosa, pois isso tornaria o ambiente muito artificial à criança, podendo inibi-la. Disponibilizar essa estrutura na sala de atendimento nem sempre é possível. Às vezes, é necessário adaptar os consultórios às possibilidades existentes, o que não chega a impedir que os atendimentos ocorram mesmo sem as condições ideais. O que a sala deve possibilitar.
A sala de atendimento deve possibilitar à criança o uso pleno dos objetos nela dispostos, sem restrições. A estrutura deve permitir que ela brinque inclusive com materiais que possam sujar a sala. Além disso, o paciente deve sentir-se completamente livre, podendo movimentar-se no espaço e sentar-se no chão. Outro critério importante na organização da sala de atendimento é o conforto, não apenas do paciente, mas também do psicólogo. Assim, ela pode ter algumas características de acordo com a personalidade do psicólogo, ou seja, configurar-se de maneira que ele e seus pacientes sintam-se bem ao ocupar o espaço de atendimento. O conforto deve possibilitar a sensação de acolhimento por parte do paciente e de tranquilidade e bem-estar por parte do profissional. A segurança é requisito prioritário na configuração do espaço de atendimento. Para isso, sugere-se, de acordo com a literatura, que não se usem equipamentos que tenham pontas, que quebrem com facilidade ou que possam ser engolidos. Além disso, deve-se manter as janelas fechadas e com tela de proteção, não usar fogo e atentar para a proteção das tomadas. Equipamentos. Ao equipar o consultório, o psicólogo pode disponibilizar mesas e cadeiras de diferentes tamanhos, adequadas à criança e ao terapeuta. É comum o uso de poltronas, almofadas e tapetes que permitam sentar no chão, uma vez que grande parte da sessão ocorre nesse lugar. Entendemos, como indicado na literatura, que o uso de armários de fácil acesso à criança e em que possam ser colocadas caixas de brinquedo ou gavetas auxilia no processo avaliativo. Em alguns casos, oferecer espelhos aos pacientes se mostra útil para avaliar reações em relação à própria imagem. Sugerimos que todos esses equipamentos sejam seguros e possam ser limpos com facilidade, ou que o profissional use plásticos e forros para facilitar o livre uso da sala pela criança. Os equipamentos de decoração não devem ser quebradiços e tampouco apresentados em excesso. Deve-se evitar, também, o uso de objetos que tenham algum significado pessoal importante para o psicólogo, por poderem mobilizar emocionalmente o profissional quando manuseados pelos pacientes. Não se deve seduzir as crianças oferecendo-lhes brinquedos em demasia, o que excita demais os pacientes por conta do excesso de estímulos. Cabe ressaltar que, embora haja algumas recomendações quanto à sala de atendimento infantil, sua estrutura e suas características dependem de cada profissional. Na realidade, entendemos que a entrevista possa ser feita em qualquer lugar, desde que o profissional atente para aspectos importantes do processo de avaliação, como a relação da dupla, a disposição interna do psicólogo para compreender a criança e o fornecimento de algum mediador de comunicação. Sendo assim, não adiantaria o profissional se neutralizar demais por meio de sua sala de atendimento se, ao mesmo tempo, sua mente não estiver disponível para ser depositária dos conflitos do paciente. Características dos materiais. A padronização dos materiais é alvo de pesquisas e um campo de estudo complexo. De forma geral, há grande variabilidade nos critérios de inclusão e na maneira de apresentação dos materiais. Características gerais e critérios de inclusão. Alguns psicólogos escolhem os materiais que utilizam a partir da proposta de autores da área e de sua experiência clínica, como postulado por Efron e colaboradores. As referências mais comuns são Melanie Klein, Donald Winnicott, Arminda Berasturi e Maria Luísa Ocampo. Os materiais são selecionados em momentos diferentes, não havendo um consenso em relação a essa questão. As condutas mais comuns são a seleção a priori e a seleção a posteriori. Embora os psicólogos tenham critérios diferentes quanto ao momento e a quem deve selecionar os materiais, a forma mais comum é a seleção a priori, em que o profissional os escolhe a partir de cada caso e soma-os aos materiais considerados estándar ou padrão. Assim, independentemente das características da criança, o material estándar pode ser sempre disponibilizado em uma caixa ou gaveta individual ou em compartimentos coletivos, como estantes, baús ou armários, sem a participação da criança na seleção dos materiais que ficam à disposição nas entrevistas. Na seleção a priori, o psicólogo pode permitir a modificação dos materiais a partir da sugestão dos pacientes, mas isso deve ser avaliado pelo profissional, que refletirá sobre o pedido. A seleção a posteriori apresenta a vantagem de se conhecer a criança a partir da sua própria seleção de materiais. A disponibilização de materiais padrão, que na seleção a priori já estariam na caixa, e a solicitação à criança que eleja o que gostaria de colocar em seu espaço privado possibilitariam a avaliação de suas características e predileções. Na prática,
uma seleção prévia de materiais por parte do psicólogo, mas este não irá compor a caixa de avaliação de seu paciente com todos os materiais indicados na literatura, apenas com o que for do desejo do paciente. Sugerimos que o psicólogo permita que seus pacientes tragam o que quiserem para as sessões de avaliação, inclusive brinquedos, músicas, computadores, tablets, smartphones, desenhos e animais de estimação, por exemplo. Essa postura é válida, sendo mais uma forma de conhecer a criança. Outros fatores que influenciam na seleção dos recursos de trabalho são o preço e o tamanho dos materiais. Em geral, objetos de valor mais elevado ou de grandes proporções são, prioritariamente, utilizados de forma coletiva. Mostra-se importante a disponibilização de brinquedos de diferentes tamanhos. Esse fato justifica-se pela análise que, posteriormente, poderá ser feita em relação à preferência do paciente por brinquedos grandes ou pequenos. Ressalta-se, porém, o cuidado necessário com brinquedos pequenos ao se trabalhar com crianças. Quanto à quantidade de materiais, há necessidade de uma boa variabilidade de objetos. Klein sugeria o uso de brinquedos simples e variados, que possibilitassem uma infinidade de usos, facilitando a comunicação com a criança. No entanto, como visto na literatura, compreende-se que o excesso de materiais pode atrapalhar a avaliação, distraindo a criança e impedindo a boa realização da entrevista. Pacientes com dificuldade para metabolizar estímulos, por exemplo, devem ser atendidos em salas com poucos materiais. Compreendemos que não seja necessário muito material para avaliar uma criança, já que a dupla analítica pode inventar, construir e se comunicar de muitas maneiras. Além disso, a própria sala de atendimento pode ser usada como brinquedo. É o que preconizam Kramer e Baelli ao afirmar que, com o aumento da experiência dos profissionais que analisam crianças, o ambiente de trabalho tornou-se mais simples e com menor número de brinquedos. Para as autoras, o grande número de materiais pode ser reduzido a crayons, lápis, papel, bola, baralho de cartas, massa de modelar, fita adesiva, clipes, lenços de papel, etc. A qualidade dos materiais é um aspecto bastante lembrado na literatura. Eles devem ser simples, mas, ao mesmo tempo, resistentes e manipuláveis, a fim de não quebrar com facilidade. Recomendamos a inclusão de materiais que possam ser separados, agrupados, enchidos e esvaziados, e que façam parte do cotidiano dos pacientes. Os materiais devem ser, preferencialmente, de brinquedo, evitando a inclusão de objetos reais para não fomentar a regressão excessiva dos pacientes. Por fim, devem preservar a integridade física do paciente, e os jogos devem possibilitar sua conclusão dentro do tempo de uma sessão. É comum os psicólogos disponibilizarem materiais relacionados ao sexo e à idade da criança na sala de atendimento. Para meninos, por exemplo, geralmente são oferecidos carrinhos, super-heróis e bolas. Para as meninas, bonecas e vestidos. O uso desse critério, no entanto, pode ser questionado, tanto pelas discussões do campo das pesquisas de gênero quanto pelo direcionamento das escolhas do paciente, sendo mais indicado o oferecimento de materiais iguais para ambos os sexos. Em relação à idade, de forma geral, são ofertados materiais ligados a todas as faixas etárias e conflitos desenvolvimentais. Isso permite ao profissional avaliar a adequação da escolha do brinquedo à idade da criança. Assim, ao atender crianças pequenas, é comum a utilização de materiais como massa de modelar, espadas, arminhas, bolas, telefone, família terapêutica, materiais gráficos, simples, materiais desestruturados e brinquedos de encaixe e que imitem comida. Já o atendimento de crianças maiores é feito usando, além dos materiais gráficos, materiais mais elaborados e estruturados, como jogos com regras. Para Afonso, quando o profissional escolhe os materiais que utilizará na entrevista, encontra-se implícito o referencial de teoria do desenvolvimento adotado. Efron e colaboradores e Aberasturi, por exemplo, seguem a teoria do desenvolvimento psicossexual de Freud e teorias do desenvolvimento cognitivo. Por essa razão, alguns psicólogos que orientam seu trabalho a partir dos postulados psicanalíticos relacionam os materiais às fases do desenvolvimento psicossexual descritas por Freud, atendendo às fases oral, anal, fálica e ao período de latência. Outro critério de inclusão de materiais surge do conhecimento prévio das predileções e conflitos da criança. A partir das entrevistas iniciais com os pais, o psicólogo sabe com que materiais a criança costuma brincar e, assim,
é capaz de incluí-los na relação de brinquedos do consultório. Esse critério de inclusão é descrito por Aberasturi e muito utilizado na atualidade, quando psicólogos afirmam que levam em consideração os gostos e os pedidos de seus pacientes no momento de eleger os materiais de trabalho. No entanto, pode-se questionar-se, ao incluir materiais que os pais dizem ser do interesse da criança, não haveria aí uma postura sedutora indesejada para as práticas avaliativas. Além disso, também deve-se considerar o risco que se corre ao seguir o que os pais dizem, uma vez que o discurso dos responsáveis pode estar apenas refletindo as ações que eles conseguem observar ou, de forma mais preocupante, os objetos com que gostam que a criança brinque. Isso deve ser analisado em relação ao vínculo com os pais e à motivação de suas falas. As entrevistas com os pais permitem ao psicólogo levantar algumas hipóteses acerca da conflitiva vivida pelo paciente a ser avaliado. A partir dessas hipóteses e do momento de vida enfrentado pela criança, pode-se fazer escolhas por materiais específicos que viabilizem a análise das questões de forma mais direta. Assim, alguns profissionais elegem os materiais levando em consideração, como indica a literatura, as demandas trazidas nas primeiras entrevistas com os pais e com a própria criança. O potencial expressivo e comunicativo de determinados materiais também é critério de inclusão. Como sugerido na literatura, empregam-se materiais que permitem à criança pensar e falar sobre temas de sua vida e expressar suas pulsões sexuais, agressividade, angústia, impulsividade, reparação, mecanismos de defesa e criatividade, por exemplo. Acima de tudo, o que se almeja ao escolher os materiais é que eles auxiliem nos processos de comunicação, de associação livre, de troca, de intercâmbio e de expressão. Eles são, portanto, considerados espaços de fala do inconsciente. Uma pesquisa apontou que a maioria dos psicólogos utiliza materiais tanto estruturados como não estruturados no processo avaliativo. Essa conduta está de acordo com indicações da literatura. Afonso aponta, por exemplo, que os materiais da caixa devem ser alterados conforme o objetivo do atendimento, mas sempre sendo disponibilizados materiais estruturados e não estruturados. Isso se deve, aparentemente, à constatação de que cada um dos tipos de materiais tem vantagens e desvantagens, sendo sua mescla uma opção para diminuir as limitações impostas por cada estruturação. Embora não haja um critério unificado na escola inglesa de orientação kleiniana, sabe-se que há insistência no uso de materiais não estruturados. Segal compartilha da ideia kleiniana de valorização do uso de brinquedos pouco estruturados. Materiais desse tipo facilitariam operações metafóricas, pois não impõem uma cristalização de sentido provável, como no caso de objetos com forte estruturação. A autora lembra que essa valorização apresenta nítida contraposição às escolas norte-americanas, nas quais o jogo é utilizado apenas como representativo da realidade, como um dublê. As desvantagens no uso desses materiais, segundo Efron e colaboradores, encontram-se no risco de se interpretar símbolos que não correspondam ao que a criança realmente deseja transmitir. No entanto, as vantagens do uso dos materiais desestruturados, não estruturados ou pouco estruturados residem na possibilidade de a criança construir o setting a partir de seus próprios processos conscientes e inconscientes. Dessa forma, o psicólogo pode avaliar a criatividade e a capacidade simbólica do paciente a partir das transformações feitas com os materiais. Por razões de organização e manutenção da sala de atendimento, alguns psicólogos não utilizam tinta e argila em seus consultórios, especialmente nas primeiras sessões avaliativas e quando atendem crianças com distúrbios emocionais severos, como é o caso dos psicóticos. Para alguns avaliadores, a massa de modelar tem sido a melhor alternativa de material não estruturado para esses casos. Identificam-se divergências entre profissionais quanto à inclusão de determinados materiais estruturados. Isso é observado no que diz respeito ao uso de armas de brinquedo, jogos, computadores e materiais eletrônicos. Profissionais referem utilizar armas de brinquedo em suas salas por serem objetos que facilitam a expressão da agressividade e do sadismo. Relatam, contudo, a dificuldade para encontrar esse tipo de brinquedo, já que é considerado politicamente incorreto. No entanto, outros fazem críticas ao uso desse material, argumentando que a criança pode expressar sua agressividade com outros objetos. Quanto à inclusão de jogos estruturados na avaliação, alguns psicólogos afirmam que o uso desses materiais é desaconselhável, assim como entendiam Melanie Klein e Raquel Soifer, sobretudo durante o processo de avaliação,
visto que muitas crianças ficariam presas na tarefa proposta pelo jogo e teriam sua projeção e criatividade inibidas. Segal vê como inadequada a inclusão de jogos, uma vez que impedem a criatividade, transformando facilmente a sessão em um espaço pedagógico e resistencial. Da mesma forma, o jogo é entendido por muitos psicólogos como uma atividade defensiva, o que gera dificuldades para a escuta do sofrimento do paciente. Para Yanoff, jogos podem ser usados pela criança para evitar a expressão de sentimentos conflitantes inaceitáveis. Essa é a posição de Kramer e Baelli, que afirmam que, cedo em nossa experiência analítica com crianças, eliminamos jogos complicados e consumidores de tempo, uma vez que eles concediam uma oportunidade muito fácil para a resistência. Entendemos, no entanto, que o uso de jogos estruturados pode ser útil para avaliar como os pacientes partilham objetos da sala com outras crianças em atendimento. Além disso, em relação às crianças latentes, a exposição aos brinquedos não estruturados pode gerar muita ansiedade e resistência à avaliação, sendo necessária a aceitação das formas defensivas do paciente, peculiares à sua etapa de desenvolvimento. Ampessan afirma evitar a utilização de jogos prontos, mas respeita a singularidade de cada paciente quando solicitado o uso desses materiais. Para Yanoff, a criança no período de latência pode usar a brincadeira de maneira defensiva, e o profissional deve respeitar isso. O entrevistador, por exemplo, poderia assumir a voz de uma das peças do jogo de tabuleiro, criando uma história sobre como é estar perdendo ou ganhando ou sendo pulado por outra peça. Portanto, cabe ao avaliador escutar analiticamente o jogo, identificando as aberturas da repressão, as formas de simbolização e representação e os conflitos do paciente expressos por meio de um mediador lúdico mais estruturado. Essa perspectiva é defendida por Blinder e colaboradores. Os autores afirmam que é possível analisar aspectos inconscientes por meio de jogos estruturados, e criticam aqueles profissionais que não compreendem essa forma de comunicação dos pacientes latentes. Pode ser que não se trate de um brincar resistencial, mas de um tipo de brincar que o paciente, criança, necessita brincar com seu analista. Muitos analistas de crianças se queixam dos aborrecidos e intermináveis jogos de regras dos pacientes em pleno período de latência. Frente ao não saber o que fazer com esse jogo que a criança quer jogar, parece mais fácil torná-lo como um jogo resistencial e, inclusive, como muitos fazem, não deixar jogá-lo. É muito interessante observar, quando acontecer estas situações, como cada criança mostrará mediante sua maneira de jogar, de posicionar-se diante do jogo, algo referido a seus fantasmas e conteúdos inconscientes. Elementos cada vez mais presentes na vida das crianças, o uso de computadores e materiais eletrônicos como smartphones e tablets durante a avaliação vem sendo alvo de reflexões de muitos psicólogos. Alguns parecem lidar com naturalidade com a questão, compreendendo que esses materiais, assim como os classicamente utilizados, podem ser usados a serviço da comunicação, da simbolização e/ou da resistência. Portanto, costumam ofertar a possibilidade de se trabalhar com computadores, seus ou trazidos pelas próprias crianças, assim como com reprodutores de CD. Mesmo os profissionais que não utilizam esses materiais ressaltam que o uso de computadores tende a ser mais frequente nos consultórios. O avanço tecnológico mostra-se cada vez mais veloz, sendo crescente o uso de smartphones e tablets por crianças. Esse fenômeno tem gerado a necessidade de discussão dessa via de comunicação nos processos de avaliação e psicoterapia. No entanto, a inclusão desses equipamentos no grupo de materiais utilizados na entrevista lúdica diagnóstica ainda carece de estudos e pesquisas sobre os procedimentos, os cuidados e as repercussões clínicas. Em nossa experiência, a inclusão de videogames, smartphones e tablets tem sido feita sempre que o paciente os traz para a sessão. Entendemos que esses materiais podem revelar muitos aspectos da personalidade da criança. Portanto, mesmo quando um jogo propõe uma estruturação, a criança pode dar contornos ao seu enredo a partir de sua vivência psíquica. Cabe ao psicólogo adaptar-se à linguagem da criança, e não o contrário. Gerações de profissionais se formaram trabalhando com mediadores como argila, fantoches, casinha de boneca e arminhas. A inclusão de equipamentos digitais que fazem parte do dia a dia da criança desafia essa tradição e exige atualização e adaptação dos psicólogos a esses novos mediadores. Como a regra fundamental da entrevista lúdica ainda é a associação livre, não parece razoável inibir qualquer manifestação autêntica do paciente simplesmente porque não sabemos trabalhar com ela. Entendemos que,
Independentemente de sua condição digital, o brinquedo eleito não é o mais importante, mas sim a brincadeira a ser realizada com ele. Essa leitura pode facilitar a inclusão e o uso desses equipamentos em processos avaliativos. Por fim, cabe refletir quanto à substituição, ao acréscimo ou à retirada de materiais ao longo das entrevistas de avaliação. Assim como propõem Aberasturi e Afonso, entendemos que a substituição pode ocorrer sempre que algum material perecível se deteriora ou termina. Além disso, alguns psicólogos acrescentam materiais ao longo das entrevistas quando acham que podem auxiliar no processo de avaliação, tomando o cuidado de solicitar a permissão da criança quando o ato envolve sua caixa ou gaveta individual. A retirada de materiais geralmente é examinada caso a caso, levando em consideração a dinâmica do paciente e as repercussões para a avaliação. Forma de apresentação dos materiais. Os materiais utilizados na entrevista lúdica diagnóstica podem ser apresentados aos pacientes de diferentes formas. As condutas técnicas vão desde oferecer apenas materiais individuais, dispostos em caixas ou gavetas pessoais, até usar somente materiais coletivos, arranjados em caixas, gavetas, estantes, baús ou mesas com brinquedos compartilhados entre todas as crianças. Confira mais uma vinheta clínica a respeito. Vinheta clínica 8.2 em sua terceira sessão. Um paciente de 8 anos com queixa de agressividade na escola ingressou na sala, trazendo seu tablet, e começou a brincar com o jogo Mario Kart. Durante o jogo, o psicólogo pôde observar que o paciente se interessava mais em dar tiros e matar os demais concorrentes do que em ganhar a corrida. Quando indagado o porquê de seu personagem dar tantos tiros nos outros competidores, a criança revelou que, quando não conseguia ganhar, costumava matar todos à sua volta, assim ninguém ganharia também. Sua associação revelava, portanto, sua saída defensiva ante a impossibilidade de realizar um desejo. Ao trocar para um jogo de futebol, revelou o mesmo enredo. Preocupava-se em dar carrinhos e fazer faltas nos jogadores, esquecendo-se de fazer gols. Nesse momento, disse que se os outros jogadores ficassem com medo dele, não o atacariam, indicando assim seu medo em ser atacado e derrotado e sua defesa agressiva visando a proteção de seu ego ameaçado. Ouça outra vinheta relacionada ao assunto. Vinheta clínica 8.3. Em outra situação clínica, uma menina de 10 anos, cuja demanda de avaliação consistia em uma expressão sexual intensa recente, trouxe para a consulta um videogame portátil em que jogava Pokémon. Mostrou para o profissional seus Pokémons mais bonitos e disse que gostava quando eles evoluíam e se tornavam adultos, pois podiam se casar com outros Pokémons. Após, afirmou que seu Pokémon menina já tinha se machucado, pois saíra sangue de seu joelho. Questionada sobre como a personagem se sentia com o machucado, disse que no início ficou assustada, mas que agora era uma mulher Pokémon, e por isso, não podia chorar. Em entrevista com os pais, eles revelaram que a menarca da menina havia ocorrido dias antes da busca por atendimento. Na sessão, embora a proposta original do jogo não fosse ligada ao seu conflito, jogava no videogame a fim de formar casais com os Pokémons. Materiais de uso individual. Outro aspecto que varia bastante na prática de avaliação psicológica infantil diz respeito a quando usar a caixa ou gaveta de materiais individuais. Assim como sugerido na literatura, alguns psicólogos não utilizam esse recurso durante o processo avaliativo, somente quando a criança se encontra em psicoterapia. Outros, por sua vez, usam uma caixa ou gaveta individual sem nenhum brinquedo dentro, apenas como recipiente para guardar as produções da criança ou os brinquedos por ela trazidos. Pode-se, como também sugere a literatura, usar uma caixa ou gaveta individual com brinquedos durante o processo de avaliação, acompanhada ou não do material coletivo. A caixa geralmente é feita de madeira ou papelão, em tamanhos variados, desde algo similar a uma caixa de sapato até o quádruplo desse tamanho. Outros profissionais preferem desenvolver uma proposta de trabalho com gavetas individuais a partir de suas experiências clínicas. Essas propostas incluem gavetas forradas em fórmica, com chaves, identificadas por puxadores diferentes, e que podem ser retiradas do armário durante o atendimento sem expor o conteúdo das demais gavetas. A caixa ou gaveta individual tem diferentes significados. Um deles é a representação do sigilo dos conteúdos trabalhados em sessão. Por meio dela, o psicólogo tem mais facilidade para explicar o que é sigilo às crianças pequenas, significado que, de outra forma, poderia não ser compreensível a elas. Além disso,
Esse é um espaço individual da criança dentro do consultório, algo de que ela pode se apropriar, e que serve como um continente de suas produções. Outro significado da caixa ou gaveta individual é a construção de uma relação entre a criança e o psicólogo. Todas as produções colocadas na caixa são fruto de construções feitas a partir do inconsciente do vínculo que se estabelece desde as primeiras sessões de avaliação. A caixa ou gaveta individual simboliza, ainda, o cuidado do psicólogo com o que é trazido e produzido pela criança. Em sua proposta original, Melanie Klein afirmou que a caixa individual representaria o mundo interno da criança. Essa autora é frequentemente lembrada por profissionais que utilizam essa técnica na avaliação infantil. Suas ideias são seguidas por muitos psicólogos, que entendem que o material ali presente é uma espécie de projeção dos aspectos inconscientes do paciente. A maneira como ele lida com seus materiais indicaria como se constitui seu mundo interno. Por sua vez, alguns psicólogos criticam a concepção de que a representação do mundo interno da criança seja o significado principal da caixa. Nesses casos, a caixa também é vista como material especial, mas em uma perspectiva mais intersubjetivista. Trata-se de um recurso que fomenta a sensação de identificação com algo dentro da sala, um objeto exclusivo daquela criança, que passa a usá-lo não apenas como tela de projeção para seu mundo interno, mas também para comunicar e elaborar seus conflitos. O uso do recurso da caixa ou gaveta individual em processos avaliativos é útil, também, para guardar os materiais produzidos pelas crianças e possibilitar a continuidade das brincadeiras entre as sessões. Além disso, sua utilidade se relaciona à possibilidade de se avaliar a constância objetal e a organização da criança. Assim como as características físicas da caixa ou gaveta individual e o significado atribuído a elas, os procedimentos de uso também variam bastante. O primeiro aspecto identificado diz respeito à apresentação do material. Alguns profissionais que usam a caixa ou gaveta individual incluem esse material desde o início da avaliação. Outros o apresentam logo que a criança entra na sala, como indica a literatura. Já outros fazem menção ao material e explicam sua utilização apenas quando a criança se aproxima do objeto ou questiona algo sobre ele, ou, ainda, no fim da primeira sessão nos casos em que os pacientes não referem o material em momento algum. Outro procedimento técnico adotado pode ser deixar a caixa ou gaveta individual aberta na primeira sessão, estimulando a criança, assim, a olhar o que tem dentro dela. Após isso, a caixa é sempre mantida fechada e só é aberta na presença do paciente. A personalização da caixa ou gaveta é comumente usada pelas crianças já durante o período de avaliação, embora alguns psicólogos só permitam isso no início da psicoterapia. A criança pode particularizar o recipiente individual, colocando seu nome e o do psicólogo, decorando de diferentes formas ou diferenciando-o com um determinado puxador personalizado. Geralmente se permite que ela faça o que desejar com sua caixa ou gaveta e com os brinquedos nela colocados. Além disso, a personalização pode ser feita por meio da inclusão de objetos trazidos de casa pela criança, algo aceito e recomendado pela literatura. Os psicólogos valorizam, também, o fato de a caixa ou gaveta individual ser fechada de alguma forma. Essa prática tem relação direta com o trabalho de sigilo e confiança da dupla. Para isso, usam-se barbantes ou, mais frequentemente, chaves, que ficam com o profissional. Materiais de uso coletivo. A forma mais frequente de apresentar os materiais utilizados na entrevista lúdica diagnóstica é dispondo os recursos coletivos em móveis, recipientes ou superfícies do consultório, como caixas, gavetas, estantes, armários, baús e mesas. Como visto, esses materiais coletivos são, muitas vezes, usados em conjunto com recursos individuais. Embora utilize, durante o período de avaliação, um box de brinquedos coletivos disposto em um armário, Afonso questiona-se sobre até que ponto, ao disponibilizar materiais coletivos, o psicólogo não está introduzindo variáveis que podem comprometer sua relação com a criança. A autora entende que a avaliação não é um tipo de atendimento coletivo, o que sugeriria tratar os materiais da mesma forma, ou seja, individualmente. Quando não consideramos a individualidade dos materiais, podemos estar invadindo a privacidade da criança, expondo seus conflitos. No entanto, o uso de materiais coletivos permite ao profissional avaliar questões como ciúmes, inveja, capacidade de reparação, entre outros. Isso porque as crianças sabem que estão compartilhando os materiais com outros pacientes.
Além disso, a utilização de caixas de brinquedos coletivas tem sido uma solução para profissionais com poucas crianças em processos simultâneos de avaliação. Em contextos como os de hospitais públicos, devido à menor disponibilidade de materiais individuais para cada criança, tem-se orientado os alunos de psicologia a usar uma caixa previamente montada para processos de avaliação com todas as crianças que consultam o serviço. As regras de uso dos materiais coletivos diferem daquelas de uso do material individual. Enquanto os brinquedos da caixa individual podem ser usados da maneira que a criança desejar, os materiais coletivos precisam ser mais preservados. Quanto aos demais procedimentos adotados com os materiais coletivos, é comum aos psicólogos deixar os armários, as estantes e as caixas abertas já na primeira sessão, buscando facilitar a aproximação da criança a eles. Em relação à organização, ressalta-se a importância de os brinquedos estarem visíveis à altura da criança. Materiais utilizados. Diversos itens são utilizados por psicólogos na realização de entrevistas avaliativas. A grande maioria dos materiais é descrita na literatura, podendo ser dividida em duas categorias: materiais estruturados e materiais não estruturados. Materiais estruturados. Entre os materiais estruturados mais comuns em consultórios, pode-se citar a família de bonecos, ou família terapêutica. Esse recurso pode ser usado em diferentes contextos de atendimento, variando de acordo com os objetivos da avaliação e com a população-alvo. Também são usados bonecos de diferentes formatos e tamanhos, como super-heróis, bonecos de pano, bebês, Barbie, soldadinhos, Playmobil, Lego, entre outros. Sua utilização associa-se à criação de histórias e à manifestação de sentimentos personificados nos bonecos. Para facilitar a personificação, recomendamos a inclusão de personagens infantis da atualidade, ou seja, presentes em filmes e desenhos vistos pelas crianças. Isso exige uma constante atualização do profissional quanto aos personagens e às histórias em cartaz nos cinemas e quanto aos canais infantis, visando aguçar a escuta para possíveis identificações operadas pelas crianças. Embora polêmica, a inclusão de jogos de regras é bastante comum nos consultórios. Entre os mais utilizados, pode-se citar Jogo da Vida, Damas, Dominó e Baralho de Cartas. Esses jogos permitem conversar sobre diferentes situações da vida da criança ou avaliar como ela lida com regras, normas coletivas, agressividade e competição, por exemplo. Além desses, também são usados jogos como Jogo da Velha, Xadrez, Jogo do Mico, Quem, Combate, Imagem e Ação, Scotland Yard, Bolita de Gude, Cinco Marias, Quebra-cabeça e Roleta. Esses jogos oferecem situações simbólicas e eventos de bônus e punições em suas regras, o que permite a avaliação de aspectos psíquicos como a tolerância à frustração. O uso da casinha de bonecas também é muito comum em consultórios. O mesmo ocorre com os carrinhos e veículos de transporte e carga, em seus variados tamanhos e contextos, como caminhões de mudança, caminhões guincho, tratores, carrinhos de corrida, trens, ambulâncias, entre outros. Outro material estruturado utilizado são os animais de brinquedo. Assim como sugere a literatura, os psicólogos têm oferecido aos seus pacientes animais domésticos e selvagens, além dos dinossauros. Essa opção justifica-se por facilitar a expressão da agressividade da criança. O mesmo ocorre em relação a armas, pistolas, facas e espadas de brinquedo. Por fim, utilizam-se também materiais como utensílios domésticos de cozinha, bolas, livros de histórias e contos de fadas, assim como fantoches, marionetes e dedoches. Menos frequentemente, são incluídos materiais como mamadeira, bico, mola, kit de compras de supermercado, escovas de cabelo, computador, ferramentas, mobílias, material médico e telefone. Materiais não estruturados. Um instrumento de avaliação muito utilizado por psicólogos é o material gráfico. Incluem-se nessa categoria folhas, lápis, canetinhas, giz de cera, borracha, apontador e quadros para desenho. Segundo Mello, Klein sustentava a ideia de que disponibilizar no setting uma quantidade considerável de materiais ilustrativos e plásticos, como lápis de cor, giz, tinta, massinha e argila, seria de grande ajuda para o atendimento de crianças. Para Berasturi, papel, lápis e lápis de cor são os materiais com os quais preferencialmente se comunica uma criança de 6 a 12 anos, devendo, portanto, estar sempre à sua disposição para tal fim. O mesmo acontece com a massa de modelar.
A massa de modelar também é muito utilizada, sendo sua adoção uma espécie de alternativa à argila, menos comum atualmente. Com esses, os materiais de pintura, a água e a geleca, formam um grupo de materiais que remetem à textura, à sujeira e à limpeza. É comum os psicólogos os associarem à possibilidade de avaliar aspectos relacionados à fase anal do desenvolvimento psicossexual. O mesmo acontece com os brinquedos de encaixe e montagem, como torres, cubos e taquinhos de madeira, compreendidos como materiais propícios para a expressão do sadismo anal e do controle obsessivo. Entre o grupo de itens utilizados nas entrevistas avaliativas, destacam-se, também, os materiais para recorte e colagem, como cola, fita adesiva, tesoura e revistas. Além desses, pode-se usar corda, cordão e barbante, somados à sucata. A plasticidade desses materiais é ressaltada pelos psicólogos que os usam, apontando que facilitam a avaliação da capacidade criativa e de simbolização da criança. Efron e colaboradores afirmam, por exemplo, que o equilíbrio entre o princípio do prazer e o princípio da realidade pode ser visto na capacidade da criança de criar, utilizando os objetos de que dispõe, algo que é fruto de sua fantasia. Os materiais não estruturados seriam alternativas para a criação de elementos que não puderam ser disponibilizados pelo psicólogo e que a criança gostaria de ter para comunicar sua condição emocional. Outros materiais não estruturados utilizados com menos frequência são panos, retalhos de tecidos, algodão, esponja, linha, isopor e recipientes para água. Portanto, ressalta-se que a seleção dos materiais busca atender, principalmente, ao critério de viabilização de atividades lúdicas de diferentes configurações. A escolha desses materiais influenciará, também, os critérios de análise do brincar infantil apresentados em outro capítulo deste livro. Antes disso, serão discutidos os procedimentos de realização da entrevista lúdica diagnóstica, importantes para entender os indicadores de análise da atividade lúdica da criança. Vinheta Clínica 8.4. Vinícius, 9 anos, foi levado por seus pais à consulta pois vinha apresentando comportamentos de isolamento e tristeza há alguns meses. Os pais achavam que seus sintomas poderiam significar alguma reação à recente gravidez da mãe. Chegando ao consultório pela primeira vez, examinou todos os brinquedos sem muita excitação. Porém, ao encontrar os bonecos do filme Toy Story, manifestou muita empolgação, dizendo que gostava do filme. Enquanto brincava com o psicólogo de montar casas de Lego, com quartos para crianças e bebês, disse que deixaria os brinquedos do Toy Story no quarto dos bebês. Durante a brincadeira, o psicólogo lembrou que o enredo do filme de que o paciente gostava contava a história de um menino que crescia e deixava de brincar com seus brinquedos. Vinícius então perguntou ao psicólogo de que se brincava quando se crescia. A percepção da identificação de Vinícius com o enredo do filme foi possível pelo conhecimento do psicólogo quanto à história dos personagens. O paciente mostrava-se em luto e realizava um pedido de novas ligações e identificações com as quais pudesse ter prazer em uma nova etapa de sua vida, na qual assumiria um papel diferente do desempenhado até então. Para encontrar a resposta à pergunta de Vinícius, ao mesmo tempo, avaliar o prognóstico do caso, o psicólogo propôs outra pergunta. De que você gostaria de brincar agora que está crescendo? O paciente, então, deixou os legos e os bonecos e se dirigiu aos jogos de tabuleiro. Procedimentos de realização da entrevista lúdica diagnóstica. Antes de realizar a entrevista lúdica diagnóstica com a criança, é preciso refletir sobre a real necessidade desse procedimento. Isso porque só deve ser feita quando se constata, nas primeiras entrevistas com os responsáveis, que a demanda de avaliação pode ser atendida pelo psicólogo, seja por sua disponibilidade de tempo, seja por seu conhecimento acerca da demanda. Além disso, em certas ocasiões, constata-se nos encontros preliminares que o conflito vivido pela família não envolve diretamente a criança, mas sim os pais. Nesses casos, pode-se contraindicar o contato com a criança, ampliando-se os encontros com os responsáveis ou, até mesmo, realizando uma indicação terapêutica a eles. Assim, é comum receber as crianças no consultório apenas após conhecer um pouco sobre suas características, rotinas e vivências. Quanto a isso, ressalta-se a importância de o profissional não se contaminar em demasia com as informações previamente colhidas, o que também poderia prejudicar a escuta da entrevista lúdica. Definida a necessidade de encontro com a criança para o segmento do processo avaliativo, o profissional pode solicitar que os pais a levem ao seu consultório. A partir de então,
O procedimento padrão da entrevista é não ter uma conduta rígida. Isso porque cada entrevista é diferente da outra, o que impede a adoção imutável de técnicas de condução do encontro. Embora não exista um padrão único de condução da entrevista lúdica, o modelo de avaliação psicodiagnóstica orientado psicanaliticamente se baseia em algumas premissas técnicas compartilhadas pela maioria dos profissionais. Ao conduzir a entrevista, o psicólogo deve trabalhar a fim de gerar um ambiente de acolhimento, mostrando-se disponível e interessado nos assuntos e brincadeiras trazidas pela criança, agindo com espontaneidade e abertura para o novo. Acompanhar a brincadeira da criança e não apenas observar é uma conduta amplamente utilizada nas entrevistas lúdicas. O psicólogo precisa jogar com espontaneidade, mostrando-se disponível para a transferência e possibilitando a criação de uma aliança terapêutica. Tomar-se o cuidado de buscar o contato visual sempre que possível, olhando os olhos da criança e se abaixando ao mesmo nível dela para brincar. A comunicação deve ser feita com linguagem acessível à criança, mostrando respeito à sua expressão afetiva. Nossa experiência tem demonstrado que o procedimento de entrevista lúdica depende das características, da singularidade e da idade da criança, resultando em diversas configurações possíveis. As escolhas interventivas são feitas a partir da análise das narrativas, das associações e dos comportamentos do próprio paciente, e não devem ser estabelecidas a priori pelo profissional. A riqueza e a diversidade de formas possíveis de ocorrência da primeira entrevista com a criança possibilitam observar vários aspectos de sua vida psíquica. Assim, essa primeira entrevista geralmente serve como um norte para todo o processo avaliativo, sendo a análise iniciada a partir da entrada da criança na sala de atendimento. Confira a vinheta clínica 8.5. Osmar, um menino de 6 anos, foi trazido à avaliação pois voltou a ter dificuldades para controlar seus esfincteres após 2 anos de controle satisfatório. Na primeira sessão, o menino escolheu brincar com a geleca. Sua brincadeira consistia em jogá-la na profissional e pedir a ela que a segurasse sem deixar cair no chão. Osmar ria muito com o esforço da psicóloga em tentar segurar o objeto escorregadio. Enquanto isso, xingava a psicóloga de vaca e estúpida. Após a brincadeira, mostrava-se muito educado, como ocorria na escola e em sua casa, com os irmãos e os pais. Porém, quando estava empolgado com alguma brincadeira na sessão, seguia ofendendo a psicóloga. Na terceira sessão, Osmar foi até a casinha de bonecas e cobriu a mãe da família de bonecos com a geleca. Perguntado quem havia feito isso, ele disse que os filhos, pois a mãe é uma chata. Foi observada a presença de fortes impulsos agressivos dirigidos predominantemente à mãe, mas que não eram expressos no cotidiano a não ser pelo sintoma que, segundo a mãe, lhe causava muito constrangimento quando saiam de casa. Entrada na sala de atendimento. Geralmente, o primeiro contato do profissional com a criança ocorre na sala de espera. A avaliação já inicia com as primeiras observações que ele faz quando a convida a entrar na sala de atendimento. Avaliam-se as condições da criança de entrar sozinha e estimula-se que ela ingresse no setting sem os pais. Nas ocasiões em que é constatada elevada ansiedade de separação ou comportamento simbiótico com o acompanhante, costuma-se buscar alternativas de aproximação na própria sala de espera. Não havendo resultado, permite-se que a pessoa que levou a criança à consulta também ingresse na sala. Porém, com o transcorrer da entrevista, solicita-se ao acompanhante que deixe o profissional a sós com o paciente. Assim que a criança entra na sala de atendimento, acompanhada ou não, inicia-se o momento de apresentação e o contrato de trabalho. Momento de apresentação e contrato de trabalho em geral, conforme sugerido na literatura, o momento de apresentação é realizado com o psicólogo dizendo seu nome, explicando o que é um psicólogo, o que a dupla fará naquela sala e por que a criança foi levada pelos pais até lá. A preocupação principal é fazer com que compreenda que o profissional está ali para conhecê-la e ajudá-la em suas dificuldades. Para isso, de acordo com Efron e colaboradores, o momento inicial de encontro entre o psicólogo e a criança é marcado pela condução de um rapport que deve incluir a definição de papéis, a limitação do tempo e do espaço, o material a ser utilizado e os objetivos esperados. No entanto, os profissionais realizam esse procedimento de maneiras distintas. Enquanto alguns explicam à criança o porquê de ela ter sido levada pelos pais até a sessão, como recomendam alguns trabalhos, outros criticam essa postura técnica e afirmam que apenas perguntam a ela o motivo da consulta e não informam o que os pais haviam dito. Um terceiro grupo, por sua vez, deixa a criança mais livre para expressar suas fantasias inconscientes por meio da brincadeira,
sem introduzir as ideias trazidas pelos pais nas entrevistas anteriores ou perguntar a ela os motivos do atendimento. Isso porque, para esses psicólogos, o foco do trabalho são os materiais inconscientes e não a consciência, ou seja, o que a criança sabe, pensa ou diz seria da ordem da consciência, e qualquer pergunta formulada atrapalharia sua associação livre. De qualquer forma, entende-se ser útil descobrir o que o paciente acha que o levou à consulta. Embora exista essa diferença na condução do rapport, a conduta de questionamento ao paciente é a mais comumente adotada. Nela são feitas perguntas à criança como, por exemplo, se sabe o que o psicólogo faz, sua idade, se sabe por que está indo à consulta e o que preocupava os pais. Ressalta-se, porém, a necessidade de evitar fazer muitas perguntas à criança, já que o mais significativo na entrevista é o que aparecerá na atividade lúdica. Ainda no estabelecimento do rapport, alguns psicólogos costumam orientar seus pacientes quanto ao número de encontros e ao tempo em que permanecerão juntos na sala. O convite feito à criança é sempre no sentido de trabalhar usando brinquedos e jogos para se conhecer e se fazer conhecer ao psicólogo. Pode-se, inclusive, orientá-la de que a dupla trabalhará a fim de que ela possa contar ao psicólogo, por meio de brincadeiras, o que acha importante que ele saiba para conhecê-la melhor e, assim, poder ajudá-la. O papel do psicólogo pode ser descrito à criança como de alguém que quer conhecer, descobrir e compreender o que a está deixando triste, irritada, incomodada ou confusa, por exemplo. Afonso recomenda que o esclarecimento à criança quanto ao papel do psicólogo seja feito dessa forma. Deve-se tomar cuidado ao diferenciar o trabalho do psicólogo daquele feito por recreacionistas e professores, responsabilizando o paciente pela produção de sentidos para a brincadeira. Assim como visto na literatura, a apresentação da sala é mais uma etapa do processo de aproximação inicial do paciente à avaliação. Esse espaço é apresentado como o lugar em que o psicólogo trabalha. As condutas técnicas incluem mostrar, nomear e oferecer à criança brinquedos e materiais. Isso ocorre, sobretudo, em situações em que a criança está muito inibida ou, por questões desenvolvimentais, no período de latência. Também deve-se explicar o motivo do uso de brinquedos, descrevendo-os como úteis para conhecê-la e para contar como ela é e como se sente, que coisas a incomodam e de que coisas gosta. É reforçado o valor comunicativo dos brinquedos, assim como a ajuda que oferecem para o psicólogo e a criança pensarem juntos sobre o que está acontecendo com ela. Além disso, os profissionais que aplicam testes durante o processo avaliativo incluem no rapport a informação de que, em alguns encontros, a dupla brincará livremente, e em outros, deverá realizar algumas tarefas e jogos. A realização do contrato de trabalho com a criança é feita no início, durante ou no final da entrevista, dependendo dos primeiros movimentos do paciente. Assim, o psicólogo pode avaliar as condições da criança para compreender as combinações a serem feitas. Somente depois ele oferece cada um dos aspectos para discussão na medida em que ela se mostra disposta a refletir sobre eles. Tudo o que é dito no setting não é repassado a mais ninguém, a não ser que seja alguma situação que o psicólogo acredite que deva ser repassada aos pais. Nesses casos, combina-se que a criança saberá dessa necessidade e conversará com o profissional antes que sejam reveladas as informações aos pais. Para trabalhar a questão do sigilo, são utilizados alguns elementos da sala, como a caixa individual, a chave para gavetas e a porta dupla. É nesse momento, portanto, que se explica o uso da caixa ou gaveta individual. O contrato inclui o estabelecimento de alguns limites que proporcionarão um enquadre necessário para o trabalho avaliativo. A partir de uma perspectiva winnicottiana, Blinder e colaboradores entendem que um enquadre bem estruturado proporciona a possibilidade da análise da transferência, uma vez que ela costuma ocorrer antes sobre o enquadre do que sobre a pessoa do analista. Os autores lembram que as combinações não precisam ser as mesmas para todos os pacientes, mas é importante que se mantenham intactas para cada um em particular. Alguns psicólogos expõem essas regras à criança desde os primeiros momentos da entrevista. Outros apenas mencionam as regras se necessário, tomando medidas que detenham o gozo desregrado do paciente, carente de simbolização. A Zeno, baseado em ideias de Raquel Soifer, entende que não se deve deixar que a criança cause qualquer dano que ela própria não possa solucionar. Além disso, não seria recomendável aceitar papéis atribuídos pela criança ligados à sedução ou submissão masoquista, tampouco permitir que a transferência agressiva ou erótica seja atuada, pois isso perturbaria a situação analítica.
Nesse sentido, a principal regra adotada por profissionais é a de que a criança não possa se machucar, tampouco machucar o psicólogo. A definição de outros limites e de como eles são estabelecidos com a criança sofre variações de acordo com a estrutura física disponível na sala de atendimento e com a prática de cada profissional. Em relação às condutas agressivas, como sujar ou estragar, a Zeno indica que devemos deixar fazer até o ponto em que possamos nós mesmos consertar o objeto danificado. Por exemplo, podemos aceitar que suje uma parede de azulejos, mas não uma que não possamos lavar facilmente. Podemos aceitar que rasgue papéis, giz, lápis, mas não a cadeira na qual logo após deverá sentar outra criança. Podemos jogar bola, sempre que a criança aceitar não quebrar o abajur ou os vidros da janela com ela. Nem ela nem nós poderemos consertá-lo para continuar com o nosso trabalho. Esse é o critério para a aceitação ou não de uma proposta de trabalho feita por uma criança. Nesses casos é necessária uma colocação severa dos limites. A sua aceitação ou a sua recusa é também um elemento diagnóstico muito importante. Os profissionais que têm salas com espaços delimitados para o atendimento da criança costumam incluir essa combinação no rapport. Essa delimitação é mais necessária quando se atende uma criança com maior desorganização psíquica, como pacientes psicóticos. De forma geral, existe uma diferença de limites quanto ao uso dos materiais coletivos e individuais. Os materiais coletivos são aqueles com os quais a criança deve ter mais cuidados, enquanto os individuais podem ser usados da forma que ela quiser. Outra combinação variável entre profissionais diz respeito a guardar os materiais no fim do encontro. Alguns solicitam que a criança deixe a sala como a encontrou, enquanto a Zeno sugere, por exemplo, que o material fique como está, facilitando sua análise em uma visualização posterior do ambiente da sala. Já para Afonso, é interessante que se solicite à criança que guarde os materiais segundo seus critérios. É importante lembrar que o estabelecimento de regras e limites pode ser dado de forma mais direta, por meio de contenções físicas. Isso é feito apenas em situações de grande desorganização e agressividade do paciente, visando proteger o próprio paciente, o psicólogo e os objetos da sala. As combinações, como descritas, podem ser feitas no início, durante ou no final do primeiro encontro. Nesse tempo, os psicólogos costumam deixar os materiais individuais e coletivos expostos, à disposição e ao alcance da criança. Durante todo o período de aproximação e apresentação entre psicólogo e paciente, aquele deve colocar-se à disposição da criança para brincar e para entender o que está acontecendo com ela, buscando refletir sobre como poderá ajudá-la em outro momento. Brincar, desenhar e jogar livremente. Na adaptação da regra fundamental da psicanálise com adultos para a psicanálise com crianças, a associação livre ainda é o principal método de trabalho. Assim, tudo que a criança realizar dentro do campo analítico será tomado como associação livre. Em concordância com essas ideias, constatou-se, em pesquisa realizada por Krug, que a principal técnica adotada para avaliar crianças em uma entrevista lúdica diagnóstica orientada psicanaliticamente é a associação livre. Em sua grande maioria, psicólogos optam por realizar uma entrevista livre e direcionada exclusivamente pela criança. Como lembram Kramer e Baelli, a menos que a criança seja extremamente perturbada, muito ansiosa ou excessivamente agressiva, é melhor que o analista não se intrometa durante as primeiras sessões, mas siga as orientações da criança. A posição do analista não deve ser de passividade, nem de superatividade, mas sim de manter o delicado equilíbrio entre atividade e passividade, o qual permite à criança dirigir e conduzir a análise. Dessa forma, a conduta técnica correta é deixar a criança escolher e brincar livremente, sem interromper a brincadeira ou induzir alguma situação lúdica. Evita-se solicitar algo a ela para não direcionar a sessão, acompanhando suas escolhas e observando atentamente. O psicólogo deve mostrar-se disponível à brincadeira, deixando a criança utilizá-lo como quiser. A atenção flutuante se converte em uma concentração permanente, sobretudo quando o paciente requer que o entrevistador participe do jogo, assumindo papéis nas brincadeiras. Nesses momentos, o avaliador deve ser, como diz Winnicott, observador e jogador, mantendo-se suficientemente afastado para poder entrar no jogo e estar fora dele ao mesmo tempo. Efron e colaboradores chamam isso de duplo papel, passivo, já que o entrevistador observa a brincadeira, e ativo na medida em que sua atitude atenta e aberta com a atenção flutuante, permite-lhe compreender e formular hipóteses sobre a problemática da criança. Assim,
assumisse o papel de determinados personagens criados pela criança, dando vida a eles por meio de vozes e comportamentos. Para tanto, pode-se perguntar sobre os personagens e sobre a história por ela criada, tentando adequar as intervenções feitas ao enredo que propôs. Afonso relaciona essa técnica aos cuidados interventivos sugeridos nas técnicas expressivas projetivas, com questionamentos do tipo: conte-me algo sobre o que está fazendo, o que vai acontecer depois, e como termina a história, por exemplo. Diante do brincar, da fala e do desenho da criança, o analista pode responder brincando, possibilitando a transferência. Porém, é importante considerar que essa é uma forma diferente de brincar, em que o entrevistador pode parecer um companheiro de jogos, mas sabendo que não é uma outra criança que brinca. Se a criança não convida o psicólogo para brincar, preferindo ficar sozinha com sua produção lúdica, ele deve observar atentamente a brincadeira, e, se adequado para o momento, oferecer-se para contribuir com a atividade e conversar sobre o que ela quiser. Mesmo nessas situações, o psicólogo deve manter-se neutro em relação à proposta da brincadeira e ao tema do diálogo, apenas acompanhando a criança em suas criações. Lavecchio e Frankenthal entendem que o papel do entrevistador é transformar o impulso da criança em jogo. Como exemplo, citam um caso clínico em que uma criança derruba cavalinhos de brinquedo e o analista responde: "Upa! Caíram todos!" Essa intervenção provoca a situação lúdica, deixando para trás o simples comportamento hostil sem simbolização. Há, também, situações em que a criança não brinca, joga ou desenha espontaneamente. Para Ianov, nessas circunstâncias é preciso ajudá-la a entrar no processo lúdico, fazendo perguntas sobre a história para que aprenda quais são os ingredientes de uma narrativa. O analista pode ele mesmo sugerir uma estrutura, dizendo: "Vamos escrever uma história sobre o que aconteceu na sala de espera. Vou fazer um desenho. O que você quer estar fazendo?" Ou o analista pode fazer um show de marionetes para a criança, escolhendo um tema que sabe que será atraente e colocando de maneira deslocada. O analista pode dar o exemplo de ser livre ao utilizar o faz de conta. Nessas circunstâncias, o profissional pode ter uma postura mais ativa e estimular a criança a brincar quando está muito inibida. Para tal, pode convidá-la a explorar os materiais ou oferecer-lhe opções de atividades disponíveis no consultório. Também é possível iniciar um desenho, propor um jogo ou solicitar algo ao paciente. Ampessan, por exemplo, costuma pedir um desenho livre e outro da família caso a criança não fale ou brinque. Ressaltamos que essas escolhas devem estar contextualizadas em relação à vida da criança ou ao que está acontecendo naquele momento da sessão. A proposição do jogo do rabisco, de Winnicott, é frequentemente lembrada como alternativa para vencer resistências iniciais e criar um ambiente vincular. Para isso, é importante conhecer a proposta winnicottiana a fim de usá-la naturalmente, como uma brincadeira, mas nunca como um teste ou algo pré-estabelecido. A proposta é usada quando outras formas de acessar o paciente não se mostraram satisfatórias. Por exemplo, com crianças inibidas, abusadas ou muito assustadas, o brincar espontâneo geralmente não surge logo no início da sessão, sendo necessário lançar mão de alternativas como o jogo do rabisco. Embora a associação livre seja o principal método de condução da entrevista lúdica, pode-se também fazer intervenções diretivas em alguns momentos das sessões de avaliação. Essas intervenções ocorrem no sentido de propor conflitos na brincadeira da criança, a fim de avaliar como o paciente lida com a situação e, assim, testar alguma hipótese diagnóstica. Segundo Lavecchio e Frankenthal, as informações sobre o funcionamento psíquico nem sempre surgem com espontaneidade na entrevista, sendo necessário que os dados sejam buscados e construídos em parceria. Isso representa dizer que não há lugar na clínica para a passividade do analista. É o que acontece com pacientes atravessando o período de latência, que exigem, às vezes, uma técnica mais ativa. Desse modo, ao perceberem o uso intenso de defesas, alguns profissionais costumam, como também descrito na literatura, propor uma atividade para observar aspectos que, de outra forma, seriam difíceis de avaliar. A proposição de ações ou atividades, por parte do avaliador, durante a entrevista lúdica pode ser vista como algo ilegítimo no campo da psicanálise. No entanto, esses atos também podem ser considerados psicanalíticos se compreendermos, como afirmam Lavecchio e Frankenthal, que o campo da psicanálise se instaura em cada situação clínica e que a neutralidade analítica não é o mesmo que a passividade ou o silêncio do profissional. Sobre a postura silenciosa do entrevistador,
Ferro lembra que, para ouvir os barulhos e para ver o filme, é necessário atenuar sons e luzes, mas as luzinhas que permitem sempre saber que estamos no cinema, ou no teatro, deveriam ser mantidas. Um exemplo disso é a situação de crianças psicóticas ou muito regressivas, que têm dificuldade para se organizar com um método muito desestruturado. Com esses pacientes, pode-se assumir um papel mais ativo, mesclando a proposição de atividades com uma postura não diretiva que delimita o espaço e ajuda a organizar a experiência de encontro com a criança. Vinheta Clínica 8.6. Michel, 4 anos, realizou avaliação psicológica concomitante ao tratamento de um câncer raro, diagnosticado quando tinha 3 anos. O objetivo era avaliar a consciência da patologia e a forma com que estava enfrentando psicologicamente sua difícil situação clínica. Na segunda sessão, pegou bonecos de silicone com formato de monstrinhos e disse ao psicólogo que eram bactérias que atacariam os bonecos de massinha de modelar. O psicólogo, então, disse que os bonecos estavam com muito medo das bactérias e que não sabiam se iriam sobreviver ao ataque. Michel falou que as bactérias eram muito fortes, e só um escudo protetor como o do Capitão América poderia salvá-los. O profissional exclamou: "Que boa ideia! E será que conseguiremos esse escudo?" Tendo como resposta do paciente: "O tempo dirá, mas podemos procurar." Sobre as intervenções durante a entrevista. Durante a entrevista com a criança, o psicólogo pode utilizar diversos tipos de intervenções, como clarificações, assinalamentos e, inclusive, interpretações. Aberasturi e Efron e colaboradores discordam quanto a esse tema. A primeira autora entende que o profissional deva assumir, já nas primeiras consultas, uma postura terapêutica, enquanto as segundas recomendam que as intervenções devem apenas limitar-se a explicações de aspectos manifestos e não latentes. Afonso, baseada nas ideias de Bleger sobre entrevistas diagnósticas, entende que, embora a recomendação seja de que se evitem interpretações, elas poderão ser utilizadas dependendo da experiência profissional no manejo da técnica. A concepção de interpretação está atrelada tanto à noção clássica de revelação do sentido oculto latente à brincadeira quanto à noção intersubjetiva. Assim, a interpretação engloba tanto as intervenções psicanalíticas que almejam fazer a criança compreender o significado inconsciente de seus atos quanto o uso dos personagens criados no próprio campo para permitir a digestão dos conteúdos não elaborados. Desse modo, a interpretação pode ser usada como forma de elucidar o sentido da brincadeira para a criança, ou como resultado de uma construção conjunta que, a partir dos questionamentos do psicólogo, forma o campo analítico. Nesta última, a decodificação do significado cede lugar à construção de um sentido como resultado da elaboração feita por duas mentes. A estratégia interpretativa mais comumente usada é a chamada interpretação lúdica, como sugerido por Arzeno a partir das ideias de Rodrigues. Nela, o psicólogo interpreta a criança por meio dos brinquedos, dando voz aos personagens. Pode-se, inclusive, relacionar os sentimentos dos personagens àqueles vividos pela criança. A linguagem utilizada deve ser lúdica e descomplicada, com intervenções curtas e pouco complexas, facilitando sua compreensão. Também são feitas interpretações relacionadas à experiência de contato com o avaliador. As interpretações feitas estão direcionadas à construção de um vínculo e de uma aliança de trabalho em situações agressivas ou persecutórias. Além disso, tais intervenções permitem que a criança entenda que a brincadeira no setting tem um sentido comunicacional. É o que sugerem Castro e colaboradores ao afirmar que o profissional, no processo de avaliação psicológica, ao comentar sobre os pensamentos da criança acerca dos motivos de seu encaminhamento já na primeira sessão, assinalando seus medos, expectativas e fantasias sobre o que acontecerá no decorrer da avaliação, estará facilitando a aliança terapêutica. Interpretar adequadamente a criança faz-se sentir compreendida, o que pode resultar em maior motivação para o processo avaliativo. Logo, uma intervenção elucidativa ajuda o paciente a desenvolver um entendimento do que está ocorrendo consigo, diminuindo a necessidade de manutenção do sintoma. O foco não é apontar o conflito inconsciente de forma direta, mas espelhar o que está acontecendo e fornecer um possível entendimento. Nesse sentido, Lavencron e Frankenthal lembram que o analista deve nomear e estabelecer ligações entre os estados afetivos do paciente, inscrevendo-os em um registro diferente da pura descarga sintomática. Para isso, o profissional traduz em palavras os sentimentos atuados e busca ligá-los a fatos ou a outros sentimentos geradores da angústia. Ferro entende, baseado em Bion,
que essa tradução deve assentar-se naquilo que, de alguma forma, já pode ser percebido pelo entrevistador e pelo paciente. Para ser eficaz, a interpretação deve ser o desfecho de um processo digestivo anterior. Assim, o autor metaforiza que, ponto para tirar o coelho da cartola é necessário poder ver, pelo menos, as orelhas. Nesse processo, nem tudo o que o analista diz é interpretação. Para chegar a uma interpretação, são necessárias intervenções apreciativas preparatórias realizadas por meio de construções de apoio a partir de intervenções, comentários e esclarecimentos, fornecendo elementos que tornem a interpretação posterior mais clara e compreensível. Nesse sentido, costuma-se fazer interpretações transferenciais quando há maior clareza do caso atendido e quando a criança tem condições de compreender o que lhe é dito. Além disso, os cuidados incluem o não uso de interpretações prontas ou que aumentem o risco de comprometer a associação livre do paciente. Para Ferro e Marchewski, a interpretação não precisa estar em consonância com a verdade do analista, mas com a capacidade do paciente de entendê-la. Portanto, prioriza-se a interpretação lúdica, por meio do brinquedo. Outra estratégia adotada para se conhecer a repercussão das interpretações é o monitoramento das respostas do paciente às intervenções do psicólogo. Isso auxilia o profissional no estabelecimento de um entendimento dinâmico a partir dos fenômenos do campo analítico, que incluem as respostas dos pacientes às interpretações do analista. Esse aspecto que permite dar um significado retroativo à interpretação é chamado por Feinberg de escuta da escuta. Assim, é função do psicólogo estar atento às respostas do paciente, que indicarão como ele reinterpretou a interpretação feita pelo profissional. Ao escutar como o paciente escutou a interpretação, o analista pode, retroativamente, assinalar um novo sentido ao que foi dito, além do que pensou ter verbalizado. Essa reflexão auxilia, ainda, na identificação do papel que o analista desempenha na transferência do paciente. Vinheta Clínica 8.7. Fernanda, 5 anos, era uma menina tímida e retraída. Falava pouco, mas entendia perfeitamente tudo o que lhe diziam. Foi levada à psicóloga, pois seus pais estavam preocupados com sua timidez excessiva. Na primeira entrevista lúdica, nem sequer olhou para a psicóloga, apenas balançou a cabeça quando questionada. Seu olhar voltava-se para o chão e, de vez em quando, observava a estante de brinquedos. Na terceira entrevista, a psicóloga, percebendo o comportamento retraído da menina, ofereceu-se mais uma vez para ir com ela até a estante de brinquedos para que escolhesse algo para fazerem juntas. Dessa vez, Fernanda escolheu uma gatinha de pelúcia e deu-lhe o nome de Soneca. A profissional disse que achou Soneca muito bonita e quietinha e perguntou: "O que será que está se passando na cabeça da gatinha?" Fernanda respondeu: "Muitas coisas, mas é que ela é tímida." A psicóloga então falou: "A Soneca deve querer falar sobre tudo o que se passa na sua cabecinha, mas não está conseguindo. Por que será que está com tanto sono?" Em resposta à intervenção, Fernanda largou a gatinha de pelúcia e pediu para desenhar. Em uma folha desenhou um risco indicativo de linha de solo e observou durante alguns instantes. A psicóloga disse então que era difícil a gatinha falar, mas que desenhando poderia ser mais fácil. "O que será que a gatinha quer desenhar para nós? Você a ajuda?" Mostrando grande esforço, a menina fez 2 casas de gato, as uniu com um traço e disse: "Ela tem 2 casas, mas só dorme em uma." Os pais de Fernanda haviam se separado há 3 anos e seguiam em uma disputa judicial por questões relativas à pensão. Aparentemente, haviam se ocupado durante esses anos com suas necessidades em relação à separação e não haviam atentado para a experiência da filha em relação à nova rotina familiar e aos sentimentos associados a ela. Na entrevista devolutiva, os pais conseguiram lembrar que, aos 2 anos, sua filha falava mais do que na atualidade. Na entrevista devolutiva de Fernanda, após ser informada que iniciaria um acompanhamento terapêutico com a psicóloga, ela reagiu fazendo um desenho de um gato com a língua para fora, o que foi interpretado pela psicóloga como seu desejo de poder falar sobre o que pensava e sentia. Ela e a profissional passaram o resto da sessão brincando de fazer sons engraçados com suas línguas. Finalização do processo avaliativo. Após a coleta de todas as informações ao longo do processo de avaliação psicológica da criança, seja com o uso de testes ou não, costuma-se agendar entrevistas devolutivas com os pais e com a criança. Cada uma das entrevistas tem características próprias de condução, as quais são discutidas no capítulo sobre entrevista devolutiva. Considerações finais. Na realização da entrevista lúdica diagnóstica, buscam-se as melhores condições para a criança ser avaliada.
Com o passar do tempo, cada profissional constrói um estilo próprio de trabalhar, uma maneira de ser, personalizada e única, que orienta suas estratégias de trabalho. Porém, mesmo que haja espaço para o desenvolvimento de um estilo pessoal do profissional, as regras técnicas tendem a ter uma orientação comum com base na teoria psicológica que fundamenta o fazer do psicólogo. Sabe-se que a trajetória de formação, a experiência clínica e as características pessoais do psicólogo influenciam diretamente sua prática avaliativa, sendo responsáveis por compor um conjunto de elementos diagnósticos variável, mas que se interrelacionam a partir do encontro com invariantes teóricas e técnicas, como, no caso da psicanálise, a noção de inconsciente, conflito e defesa, associação livre e atenção flutuante. Cabe ressaltar que as derivações subjetivas em relação à técnica têm um limite. Como lembra Ferro, ele se âncora na ética do analista, na análise pessoal e no preparo do profissional. Soma-se a isso a responsabilidade do psicólogo quanto ao fato de que os acontecimentos narrados sejam aqueles que urgem para serem alfabetizados por parte da dupla analítica e não outros. No que diz respeito aos procedimentos de realização das entrevistas com os responsáveis e demais fontes de informação, as recomendações contidas na literatura assemelham-se muito com o praticado na atualidade. Embora bastante variáveis, os procedimentos descritos são, em sua maioria, sugeridos em diversos trabalhos da área da avaliação psicológica e da psicanálise. Em relação ao setting, pode-se perceber que a estrutura e os materiais recomendados neste capítulo não divergem muito do que já está descrito na literatura da área, embora isso não represente unanimidades nos processos de escolha dos instrumentos de trabalho por parte dos psicólogos. Há divergências em relação ao uso de alguns materiais, principalmente aqueles mais estruturados, bem como dúvidas sobre a inclusão de materiais eletrônicos, cada vez mais presentes na vida das crianças. Assim, alerta-se para o fato de que o desenvolvimento tecnológico já está propondo questionamentos aos psicólogos quanto ao uso de computadores, smartphones, tablets e jogos eletrônicos nos consultórios, embora ainda não haja relatos de repercussão significativa desses materiais nos processos avaliativos. Espera-se que esse tema seja alvo de futuras pesquisas, pois podemos nos questionar se o desenvolvimento tecnológico, com a inclusão de alternativas como hologramas, por exemplo, não modificará, nas próximas décadas, as salas de atendimento e os materiais usados. Imagina-se que os mediadores lúdicos sofrerão maior influência da tecnologia em constante desenvolvimento, exigindo, também, aprimoramento teórico e técnico para contemplar tais mudanças. Para concluir, ressalta-se o fato de que é justamente a inexistência de um modelo único de condução da entrevista lúdica diagnóstica que enriquece esse procedimento avaliativo, tornando-o maleável às necessidades do profissional, configurando-se, assim, na melhor estratégia de reflexão sobre o sentido das experiências da infância.